Olá, bem-vindo a mais um episódio de Vida nos Trilhos. E hoje será um episódio duplo, tanto do Vida nos Trilhos quanto da escola do podcast. O motivo é porque temos uma entrevista sensacional com o Rodrigo Machado. Ele que é jornalista, fotógrafo, produtor, trouxe a plataforma de crowdfunding para o Brasil. Ele hoje é atualmente CEO do Catarse. E ele evitou aí a Catarse a entrar praticamente numa falência quando vivia uma crise financeira muito séria. Então você vai ver como foi essa virada de página. E de quebra, você vai ficar sabendo como você pode, através de uma ferramenta como a Catarse, ganhar dinheiro com o seu podcast. Hoje nós temos um convidado. Tudo bem contigo aí, Edward? Comigo tudo bem. Tudo Então tá bom. tranquilo. Hoje nós estamos com o Rodrigo do Catarse. Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, ao Vida nos Trilhos e a Escola. O Edward fez uma pequena introdução. Se estiver faltando alguma coisa, aí você pode complementar aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. É um prazer. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou participando do podcast. Eu espero que seja legal e que eu consiga agregar valor aqui e falar coisas que podem ser úteis aí para o pessoal que quer aprender sobre crowdfunding, sobre o que é o financiamento coletivo aqui no Brasil. Essa coisa de financiamento coletivo, eu falei no início sobre podcast, né? Para ganhar dinheiro com podcast, mas obviamente não serve só para podcast, né? Serve para você financiar qualquer tipo de projeto que você tenha, não é verdade? A gente tem uma gama bem variada de projetos, mas assim, claro que você vai ter diversas categorias, cada um vai usar do seu jeito, e podcast é algo que tem cada vez pintado mais no Catarse, é aparecido com mais frequência, principalmente no modelo de assinaturas, né, para você reter a sua audiência. Então, assim, mas assim, é um modelo que serve para muita coisa, desde você, muita coisa. Legal, a gente vai explorar isso aí um pouco, mas vamos começar assim lá atrás, vamos começar no melhor estilo Vida nos Trilhos, porque aqui no Vida nos Trilhos a gente sempre pergunta como é que era o Rodrigo pequeno, como é que era a família do Rodrigo, qual foi a origem, né? Quem que influenciou mais, foi o pai, a mãe, como é que foi essa dinâmica até chegar hoje? Vamos contar um pouco essa história aí. Como é que foi isso aí, Rodrigo? Vamos voltar lá para trás, né? Olha, eu nasci no Rio, né? Cresci no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Florianópolis, mas a maior parte da minha vida eu passei no Rio de Janeiro. Eu sou filho de 2 médicos, né? Um ortopedista e uma dermatologista. Olha que legal. Não tem nada a ver, tanto eu quanto o meu irmão, que também trabalha no Catarse, fomos mais para a área de artes visuais, mas assim, desde moleque... eu vivi na Tijuca, que é um bairro bem bairrista lá do Rio de Janeiro. Eu estudei a maior parte do tempo também da minha vida em escola pública, municipal, estadual, e depois de 2º grau em uma escola federal, no Colégio Pedro II. E logo cedo eu sempre me interessei, minha mãe e o meu pai, os dois de uma maneira geral, assim, eles sempre estimularam muito a gente em relação a artes, levavam a gente em teatro, cinema, exposições. Eu lembro muito da minha mãe falava, e também gostava muito do Brasil de uma maneira geral. Eles falavam, olha, antes de vocês saírem, se um dia tiver a oportunidade de sair do país, antes a gente vai conhecer o Brasil. Então eu fui para a Amazônia pequenininho, eu fui... minha mãe sempre fez muita questão de passear pelo país para a gente conhecer o que era essa imensidão aí que é o Brasil. E foi uma infância muito, muito legal, assim, muito, muito na rua, com algumas histórias bem legais, até relacionadas a empreendedorismo, e a minha mãe sempre deu muita, muita liberdade, e o meu pai também, pra gente fazer o que a gente achava que era legal pra gente, até matar a aula, assim. Então, ela me estimulava e falava, você não quer ir hoje não? Então tudo bem, então não vai, fica tranquilo, desde que você no final do ano esteja tudo certo, e passar de ano, você pode fazer o que você quiser. E eu falo isso para dizer que ela, no fundo, ela estimulou, e aí isso vem muito da minha mãe mesmo, ter essa responsabilidade com as decisões que a gente toma desde molequinho, assim, desde pequeno. Então foi uma infância bem, bem rica, assim. Simples, nada demais, apesar de eles serem médicos, eles sempre tiveram uma posição de trabalhar em serviço público e tudo mais, mas muito livre, assim, sabe? Eu tive uma infância bem legal, assim, bem diversa, com contato com um monte de coisa, assim. E você ficou quanto tempo lá no Rio de Janeiro?
Como é que foi? Olha, eu saí de lá faz 2 anos, então eu tô com 36, até os 34 eu vivi no Rio de Janeiro, Ah. é, e de tudo que a cidade ali oferecia. E, E e quem, que- tá, e e, quem, e tá há 2 anos em Floripa. 2 anos em Florianópolis, é. Que Vim por legal. causa de filho, né? Filho e filha. Pra ter uma vida mais calminha, ver vaca. Pô, que legal. Ver, eu moro numa parte da ilha que é bem mais calma, não é aquela Florianópolis que todo mundo conhece, de agitação. Então foi mais Sei. para procurar um lugar para ficar tranquilo. E porque o Catarse, ele queira ou não, ele é todo o time é distribuído, né? Remoto. Então a gente tem gente em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, Uberaba, até na Austrália Olha tem só, gente hein? que trabalha no Catarse. Nós somos um time completamente remoto. E aí, por opção de vida mesmo, eu vim aqui para passar uma temporada mais calma, com as crianças podendo correr e fazer muita bagunça, assim. O Floripa é muito bonito e tem muitas empresas nessa área de tecnologia aí, não é? Bastante. Tem um cenário bem forte aqui. Proporcionalmente, se você pegar São Paulo e Rio de Janeiro, até pelo tamanho de Floripa, é bem rico, assim, é bem desenvolvido, assim. Tem algumas empresas aqui, um cenário bem aquecido de startups, assim. É verdade. Uma época eu trabalhava assim nessa área de manufatura, eu sou engenheiro eletricista, eletrônico, né? Então eu visitava algumas empresas aí na área de tecnologia. Tinha muita coisa bacana, assim. Eu lembro que uma vez eu Bastante entrei coisa. numa empresa assim, né? E eu tava, olha, meio técnico comercial, fazendo contato, né? E claro, eu tava bem vestido. Eu não tava de terno, mas eu tava bem vestido. E o cara me atendeu de bermuda, né? tá na Que praia, bom. Rodrigo. Tá na praia, Exatamente, né? exatamente. Aí eu falei, não, Você beleza. esperou o quê? Eu falei, pô, tô a fim de vir trabalhar aqui, né? É bem descontraído, cara. É um ambiente descontraído, sem dúvida nenhuma, assim. O Catarse também é assim, então tá É, tudo certo. Tô É, em casa também. tá certo. Não, isso é Não, bom, não, isso é não. bom. ô, Rodrigo, você comentou Diga. alguns minutos atrás sobre empreender enquanto era criança. Conta um pouco mais aí Sim. sobre isso. Que já me perguntaram qual é a primeira vez que você teve essa sensação de empreendedorismo e eu tinha, acho que 8 anos de idade, 7 anos ou por volta disso aí, e o pneu da minha bicicleta furou e eu tinha $1 no meu bolso, minha carteira era $1 que minha avó, uma coisa de vó, né? Fala, toma esse dólar aqui Vai para dar atrair sorte. dinheiro para dar sorte, essas coisas. Mas eu queria mais mesmo na minha bicicleta funcionando. E eu entrei na fila de uma casa de câmbio, ali numa galeria que tinha na Olha Tijuca. só. Peguei a senha, esperei a minha vez, cheguei lá, eu lembro muito do balcão lá, olhando pro alto, a mulher olhando, mas o que você veio fazer? Eu vim trocar $1. E a mulher começou a rir, obviamente, né, a atendente. Mas chamou a atenção, o pessoal achou engraçado e o gerente veio e trocou o dólar para mim, obviamente, fora do sistema, me deu o dinheiro, eu fui lá e consertei o meu pneu da bicicleta. E eu sempre uso isso como analogia de falar, cara, empreendedorismo é você ter uma barreira ali e querer remover essa barreira da maneira como você tiver de acesso ali na hora. Naquela hora de 8 anos foi trocar o dólar na casa de câmbio e eu lembro bem disso, assim. Foi uma história que minha mãe foi saber muito tempo depois, assim, e se diverte com isso até hoje. É, Que eu essa, andava sozinho na Tijuca, né? Um período que era possível eu com 8 anos andava a Tijuca inteira. isso é legal, né? Essa coisa de andar sozinho hoje em dia já não dá mais, né? E essa questão do Infelizmente. empreendedorismo cedo, né? Teve mais algum evento assim que você lembra que você sentia que você queria empreender? Lembro, a minha avó, enfim, ela viajava muito, eu lembro da minha avó viajar muito, ela trazia, uma vez ela viajou acho que para China, se eu não me engano, e trouxe umas balinhas, que era um pozinho que estourava na boca, era novidade aqui, e eu vendi tudo lá na minha escola. Ah, isso é legal, né? Eu lembro de umas balinhas assim, né? Você sabe, Basicamente. você sabe que quando você falou da escola, né? Eu lembro, eu também estudei em escola estadual em São Paulo e Aham. ali a gente tinha uma semana que era uma semana que o pessoal deixava, era meio, hoje em dia se você tentar fazer isso na escola é proibido, né? Vender coisa, né? Durante a aula, né? Mas Aham, a sim, gente sim. eu comprava uns bolinhos, cortava em fatia. Então o bolo custava, sei lá, R$ 5. Daí eu cortava em 5 fatias e vendia por 2 cada uma, ganhava R$ 10, né? E já ia, né? Tinha umas coisas assim que Eu, eu fazia. Eu achava eu, legal eu acho que aquilo. era isso.
Eu acho que era isso, era essa coisa de feirinha, e eu aproveitei a feirinha ali, era bem isso aí mesmo. A memória é um pouco enevoada, mas eu lembro muito da Casa de Câmbio, mas essa é mais enevoada, mas eu lembro bem disso também, assim. E o Jefferson vendia picolé, né, Jefferson? Eu já fiz bastante coisa também, já. Eu já fui meio... Sempre, né? A gente tem que aprender a se virar, né? Desde pequeno a gente viveu, né? Eu tenho 40, não tenho, né? Um pouco mais do que o Rodrigo. E um pouco bem menos do que o Edward, né? Poxa, meu, o que você tá falando aí? Mas a gente teve que aprender a se virar cedo, né? Então acho que todo mundo tem os seus desafios, né? E aquilo que você falou é legal, né? Porque os próprios pais, né, estimulavam de alguma forma. E a gente tinha uma certa liberdade que hoje, infelizmente, não é tão possível no país do jeito que a gente vive. A gente sabe que tem algumas dificuldades, alguns desafios. É mais difícil. É mais difícil. Ô, Rodrigo, quem influenciou mais você? Seu pai ou a mãe? Assim, os traços do Rodrigo hoje? Olha, eu acho que cada um tem a sua boa parcela de participação, não estou sendo político não, é porque é verdade. Eu acho que a minha mãe sempre foi muito, muito empreendedora. Ela é uma pessoa que foi movimentando a nossa vida de maneira muito, muito ativa o tempo inteiro. Se dependesse do meu pai, acho que a gente ia ficar lá paradão, quietão, com calma. Agora, o meu pai, ele era um cara muito contemplativo. Eu lembro muito dele sentado numa poltrona que ele tinha uma coleção enorme de CDs, então ele foi uma pessoa que foi muito responsável pelo meu contato com a música, apesar dele não ser músico. Então, assim, eu acho que cada um foi dando a sua pitadinha ali no caldeirão, sabe? Mas essa parte mais de ir para cima, de empreender, sem dúvida nenhuma, a minha mãe. Mas a parte de calma, de manter uma certa tranquilidade, de apreciar as coisas, nessa vibe mais calma, acho que o meu pai é muito responsável por isso. E o meu pai sempre foi muito afetuoso, ele sempre teve muito presente, eles estão juntos até hoje. Então, assim, os dois são uma referência muito, muito forte, assim, tanto para mim quanto para meu irmão, e agora para os netos, né? Então, eu acho que eles dois contribuem. Mas se for localizar no empreendedorismo, acho que, sem dúvida nenhuma, minha mãe, assim, que é uma pessoa muito agitada, sempre quis fazer as coisas e experimentar coisa nova e não tinha medo de mudar e não tinha medo de enfrentar o que viesse em decorrência da mudança. Então, assim, empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, foi ela. Agora você falou uma coisa importante, né? Porque o seu pai influenciou você numa característica importante. Você hoje é CEO da Catarse, certo? Sim. Hoje, sim. Uma capacidade fundamental é que quando a coisa tá naquele problema, saber manter a calma, né? Completamente, cara. E saber, aquele negócio que você falou de contemplação, saber observar até essa percepção, também é super importante, né? E eu acredito que você deve exercer isso com certa frequência, né? Né? Porque é um equilíbrio, né? Sem dúvida, e é muito difícil, tá? É muito difícil, a gente também adota um estilo de deixar as pessoas, você vê que tem a ver com isso também, de deixar as pessoas fazerem o que elas acham que elas têm que fazer em direção a uma visão que a gente tem, que a gente tenta transparecer para a equipe, mas é muito importante não se deixar levar por processo de ansiedade. Não é fácil, tá? Eu sou naturalmente um pouquinho ansioso. Eu acho que a ansiedade ela é benéfica, tá? Quando você usa ela a seu favor, né? De saber que, olha, você tá ali sempre tentando antever cenários, mas se você perde o controle desses processos de ansiedade, é ruim. Assim, é bem ruim, não vale a pena. Você tem que ter calma, você tem que saber dar espaço para as pessoas, você tem que observar realidades e abordagens que são diferentes das suas, porque senão, no fundo, você tem um grupo de pessoas que está ali fazendo o que você quer que elas façam, e não é nisso que a gente acredita. A gente acredita que você tem um objetivo, um caminho, uma visão, e que, cara, cada pessoa tem uma potência e cada pessoa vai contribuir onde ela é potente, e que se você não souber dar esses espaços, em geral... Enfim, eu não acho que é a melhor maneira. Acaba não dando certo. Você tentar retirar de cada um o que cada um tem de melhor, né? Isso. E agora, Rodrigo, depois que você... Só uma coisinha. Fala, Edward. Depois que você saiu lá da infância e tal, aí você chegou no jornalismo, provavelmente, né? Não sei se ia perguntar alguma coisa nessa linha, Jefferson. Era qual que foi o próximo passo. Né? Então, tá vendo? É que eu tô sacando o que você ia perguntar. Próximo passo. Depois saiu... Como é que foi? Jornalismo, tal...
Minha esposa é jornalista, por sinal. Eu falo que eu sou um jornalista que nunca trabalhou em jornal, né? Mas eu extraí muita coisa de jornalismo. Na verdade, antes de tudo, foi assim, eu pulei de escola várias vezes. Por uma série de razões, não me adaptava, enfim, nada demais, assim, mas não me adaptava, e minha mãe sempre muito paciente com isso, meu pai também. E na faculdade não foi muito diferente, eu tive uma certa dificuldade de achar o que eu queria fazer, sabe aquela coisa? Sim, eu não sim. acreditava muito que você sai do segundo grau e tá com certeza absoluta do que você quer na vida, né? Então eu passei por cinema, belas artes, e das duas eu larguei a faculdade ali em períodos iniciais, assim, e acabei indo trabalhar, na verdade, antes mesmo de fazer jornalismo, numa escola de fotografia, chamada Ateliê da Imagem, que está aí até hoje, é uma referência lá no Rio. E comecei a trabalhar como assistente lá para poder não só entrar em contato com vários profissionais, mas também para aprender, fazer curso também em troca de trabalho, né? Fiz os primeiros cursos como pagante, mas assim, depois eu acabei trabalhando na escola e só depois eu fui entrar no jornalismo, que daí já foi minha mãe falando, eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero um diploma na minha mão em 4 anos. É isso aí. Acabou o teu crédito de, assim, tô em dúvida, tô indeciso. E foi muito importante. O jornalismo me deu muita consistência, me deu habilidades que eu uso até hoje de apurar as coisas, de analisar foi muito importante, assim, mas foi por aí, assim, a trajetória escola, faculdade, foi meio nesses termos aí. Eu convivi bastante com jornalistas, porque minha esposa é jornalista, né? Então, quando ela estava estudando, a gente já namorava. Enquanto eu fazia engenharia, e ela fez lá na Paulista, né? Casper Libero, né? E ali era uma maravilha, né? Porque depois a gente saía para tomar umas, né? Então eu sempre ia encontrar ela com a turma, né? E, nossa, era muito legal, né? Então eu convivi. Mas o jornalismo é uma profissão interessante, porque realmente ela dá muitas possibilidades de atuação, sim. Né? E assim, no Brasil é um bom assim, porque e ainda mais hoje em dia, né? A gente não consegue se fixar numa posição. Eu fiz engenharia. Hoje também sou podcaster, né? Então assim, não existe mais, né, uma coisa estática fixa, né? E essa habilidade a gente tá transitando por várias, né? E você já tinha esse elemento de não querer se fixar em algo imutável, né? Receber um rótulo e acabar por aí, né? Eu acho que tinham várias habilidades de várias profissões que me interessavam e não tinha uma maneira de juntar todas elas numa só. E acho que isso gerou uma confusão também. Mas no fim das contas foi ótimo fazer jornalismo, sim. Foi a melhor escolha, assim, eu não mudaria isso, não. E, Rodrigo, às vezes a gente se sente um pouco fora dos trilhos aí. Conta aí um momento que você tava meio fora dos trilhos aí, como que você percebeu e como que você voltou para os trilhos aí? Tá, acho que são mais de um momento, né? Mas acho que mais sempre, né? Difícil Pega a predileta, aquela predileta. A predileta. A predileta acho que foi na beira de eu acabar a faculdade, que foi quando eu acabei encontrando o financiamento coletivo. Eu vinha de uma experiência ali, eu fiz a faculdade de jornalismo trabalhando como produtor cultural e fazendo freelas de fotografia e de vídeo, de várias coisas. E eu me envolvi com um festival chamado Mostra Livre de Arte, no Circo Voador. E aquilo para mim foi muito foi ali embrionário do que a motivação para criar o Catarse. A gente tentava reunir diversos tipos de arte num festival concentrado ali em 4 dias de festival. E quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz a TV universitária. Então eu fiz parte da TV universitária da PUC, do Rio de Janeiro. Então eu ia para a bancada, fazer reportagem e tudo mais, e eu não conseguia de jeito nenhum achar que aquilo ali era a minha vida. E dado o meu histórico, podia, enfim, dava para concluir também que eu estava ali confuso de novo. E na verdade não, eu estava procurando algo que me desse uma motivação mesmo, e eu me sentia muito perdido, assim, de falar, caramba, eu vou terminar a faculdade e não sei para onde é que eu vou. E quando eu cheguei na hora de fazer o TCC, que eu estava muito fora do trilho mesmo, que eu estava inventando, que nem quando você chega ali para fazer TCC, que você começa a inventar o que você vai fazer, né? Porque é uma tortura, a minha companheira, né? É uma tortura. A minha companheira falou, olha, eu estava querendo fazer um negócio, ela falou, cara, para de pensar nessas coisas, para de pensar em fazer uma coisa do outro ali, porque é mais simples, e faz uma coisa que você curte. E numa madrugada, que eu estava procurando coisas ali para a mostra, para o festival, eu dei de cara com o Indiegogo e com o Kickstarter.
e aí os trilhos voltaram pro lugar ali, estalando o dedo. Foi que são madrugada de duas plataformas de financiamento coletivo, né? Isso, são 2 plataformas de financiamento coletivo. O Indiegogo veio até um pouco antes do Kickstarter, era bem focado em cinema independente. Na época eu gostava muito disso, assim. Hoje em dia eles não fazem mais isso, eles pivotaram a empresa inteira para outra coisa, mas é financiamento coletivo ainda. O Kickstarter, que é uma das principais referências da gente. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, é sobre isso aqui que eu vou fazer o meu TCC. E aí o resto foi mergulhar nesse estudo e depois sair da posição de acadêmico, né, ali mesmo que só num TCC, em vez de engatar em mestrado, falar, não, cara, eu quero tocar isso aí, trazer esse tipo de modelo aqui pro Brasil, isso aí soluciona muita coisa. Cara, que legal. E aí, né? Foi aí que a vida voltou pros trilhos e tá nos trilhos até hoje. Já saiu algumas vezes aí também no meio desse caminho, mas... Descarrilada faz parte, né? Dá uma descarriladinha ali, bom. Tá tudo bem também, né? Poxa. Mas essa foi uma descarrilhada que acabou dando uma guinada na sua vida e acabou colocando você num rumo que você tá até hoje, né? E trouxe pro Brasil essa questão do conceito do financiamento coletivo, né? Caramba, então... Foi a melhor descarrilada que já me aconteceu. Olha só, né? Então, ali você fez um TCC sobre financiamento colaborativo, aí você se formou e aí você já pensou em fundar... Já emendou e fundou a empresa, não foi isso? Direto. Foi exatamente isso. Eu termino, apresento tudo ali no meio de 2010, ali, termino, entrego o trabalho inteiro, aí vou filmar um documentário na Ilha Grande com um diretor lá que estava aqui no Brasil, um americano, mas já com a cabeça nisso, falando que ia fazer isso, um monte de gente falando que eu era maluco, que as pessoas não iam dar dinheiro para projeto desse jeito, e aí conheço as pessoas do Catarse, né, pelo fórum lá, nenhum dos sócios se conhecia antes, a gente se conheceu pela internet, e aí em 2011 a gente já estava lá fazendo e tocando. Mas explica aí, como é que você teve a ideia? Aí você encontrou pessoas que também... Como é que você juntou pessoas nessa sua ideia, nessa sua empreitada? Como foi? Você já tinha alguém com você ou não? Você falou de um fórum, né? Entrou num fórum, né? Isso. Foi? Na verdade, você vê que tinham várias pessoas ao mesmo tempo tendo a ideia, né? Perseguindo isso por diferentes ângulos, né? O que a gente fez foi se achar. E, na verdade, o Luiz e o Diego e o Daniel, que são também cofundadores do Catarse, só o Luiz hoje está ativo na empresa, trabalhando também, o Daniel e o Diego não estão mais trabalhando. Eles fundaram um fórum chamado Crowdfunding BR. Eu procurando, eu e o meu irmão, que também é um dos cofundadores, a gente achou e começou a conversar. Tanto que cada um estava fazendo a sua própria plataforma, e a gente resolve, em vez de competir ali no início de cenário, que não fazia sentido nenhum, se juntar. E acho que esse foi a grande sacada. Então, no fim do dia, ninguém se conhecia. O Diego, são 3 bloquinhos, né? O Diego e o Luiz se conheciam em São Paulo, faziam a FGV de São Paulo. O Daniel, que era desenvolvedor, dançava tango em Porto Alegre. Olha e só. o Thiago no Rio de Janeiro. Uma experiência mais de produção, de comunicação, e uma experiência prévia minha também de curadoria de projetos, de buscar artistas e de trabalhar com isso. Aí todo mundo resolve se juntar e aí o Catarse, a gente fala que a gente trouxe o crowdfunding, né, para o Brasil, assim, exato. O financiamento coletivo. Foi bem legal. Interessante. Porque olha que engraçado, né? Porque vocês fizeram uma coisa coletiva para fazer o financiamento coletivo, né? Isso aí. Fizeram coletivamente uma coisa que era para o coletivo. Então faz até que meio que sentido, né? Essa foi um pouco a conclusão mesmo, assim, de falar, cara, para que a gente vai ficar competindo aqui no início? Não faz sentido, nem tem nada. A gente tinha habilidades complementares, vamos que vamos, sim, vamos nessa. Interessante, mas e aí... como que foi o início? Exato. Já procurou um contador, criou um CNPJ, começou, como é que foi? O que aconteceu daí? Olha, num primeiro momento, inclusive... O Catarse, né, foi lançado ali a tecnologia, a gente lançou um blog por fora, a gente ainda não tinha oficializado publicamente a junção, né? Então o Catarse lança ali em janeiro, a junção a gente oficializa em abril, e aí as marcas a gente funde todas e permanece o Catarse, e aí a gente começou a tentar operacionalizar isso. O primeiro desafio que a gente teve foi que, assim, isso não era regulado, não tinha nenhum tipo de referência no Brasil de como é que você faz isso? Como é que você pega dinheiro das pessoas na internet... com pagamento de boleto, cartão de crédito, e depois transfere para uma outra pessoa, o que é isso?
é um marketplace, isso é uma loja, isso é uma doação. O que você está vendendo? Então, como é que você emite nota para isso, né? como é que exatamente, assim. Eu já estou pensando aqui, como é que faz isso? Foi bem, até hoje não existem áreas da atividade que a gente faz que são zonas cinzas, que ninguém consegue enquadrar completamente, assim. Mas, de qualquer forma, foi isso. Acho que o primeiro ano todo foi validar o modelo, entender que ajustes que a gente tinha que fazer e fazer toda essa parte burocrática também, de falar, cara, qual é o objeto social da nossa empresa, sabe, coisas que nem são tão glamurosas, né? Então, as pessoas quando olham uma startup, vê o lado glamuroso, mas não sabem que tem todos esses perrengues aí que tem que falar, tem que procurar um contador, daí o cara, o que vocês querem fazer? Mas não entendi. Aí você tem que explicar. O cara vai. Aí tem que escolher qual que é o que a empresa faz. Aí você não acha nenhuma descrição que se encaixe naquilo, né? É uma dificuldade. Não, foi exatamente isso, assim. A gente acabou ficando com a mais, assim, que é a intermediação de negócios, né? Que é você juntar pontas, e até hoje é o que a gente utiliza e tá ok, isso é regulado, a gente consegue fazer tudo de maneira bem eficiente com isso, assim, mas foi muito bonito, foi o glamour do modelo, vendo o modelo se desenvolver, mas ao mesmo tempo um trabalho burocrático ali, eu imagino. De lidar com as coisas. E a participação desse grupo de pessoas foi coeso? Como é que foi? Porque teve uma sinergia logo de cara, foi assim? Foi. É bem impressionante, assim, é bem fora da curva nesse sentido, né? É muito difícil você achar pessoas que se juntam assim, né, sem ter algum tipo de antecedente prévio e funciona. Funcionou muito bem. Eu acho que ao longo desses 9 anos as pessoas foram mudando seus focos, interesses, então tem gente que saiu. Meu irmão mesmo, logo no começo, ele não ficou na operação, então a gente lidou sempre de maneira muito natural com isso. Mas funcionou muito bem, porque justamente isso, as habilidades eram muito complementares, a gente teve um trabalho bem grande de alinhar o que cada um esperava daquilo, como é que a gente queria seguir, então foi um trabalho que hoje é a base de tudo que o Catarse se tornou, tá lá em 2011, nas conversas que a gente fala do famoso Peixinho Grumari, que é uma praia longe lá do Rio de Janeiro, que a gente foi até lá aos 5, a primeira vez que a gente se encontrou, sentou, ficou na praia o dia inteiro discutindo o que a gente esperava daquilo, como é que a gente achava que aquilo ia se desenvolver, como é que a gente lidaria até com eventuais conflitos ou gente querendo sair ou qualquer coisa do gênero, porque a gente sabia que a gente não tinha toda aquela, né? Nós não éramos pessoas que se conheciam há anos. Exato, e que de repente resolveram poderia mudar alguma coisa. Então quando vocês criaram provavelmente o contrato social da empresa, vocês provavelmente previram essas situações, né? É isso que você está me dizendo? Prever não. A gente, na verdade, a gente sempre teve muito ligado à ideia de que, assim, se a gente combina alguma coisa, a maneira mais ágil de se fazer isso não é servir essas burocracias. E a gente combinou aqui e vamos agir dessa forma. Hoje em dia, talvez eu não fizesse dessa forma, tá? Acho que isso também gera os seus ruídos. Mas, assim, foi muito importante naquele momento para a gente ganhar agilidade e não se preocupar tanto, assim, com esse lado burocrático. Verdade. E funcionou muito bem. Mas a gente também aprendeu depois que é importante formalizar coisas, que é importante ter uma previsão que às vezes é burocrática sobre como é que as coisas funcionam. Né? Assim, porque mas naquele momento não mudaria nada. Porque você pode colocar em contrato social como da entrada de um sócio, como que ele permanece, a preferência dos outros e tudo essas situações, né? Mas você tem razão. Exatamente. Se você se prende muito a isso, não dá agilidade para começar. Então é um equilíbrio complicado, porque se a gente fica muito perdido nisso, daí a coisa nem vai para frente, né? E legal que deu certo, né? Isso é bacana. E aí, quem que cuidava da parte técnica, do desenvolvimento da ferramenta? Porque aí depois eu fico pensando na dificuldade que vocês tinham de receber pagamento, transferir dinheiro e fazer toda essa validação. Porque muitas vezes a pessoa punha um cartão de crédito, tinha que ter a validação do cartão, tem que ser um ambiente seguro e um monte de coisa aí coisa que eu nem imagino. É isso aí, assim, no começo a gente aprovava pagamento na mão, basicamente. Então, assim, você tinha que ir lá revisar, hoje é tudo automatizado, né, assim, e não só automatizado, como
você tem processo de conciliação, de que se entrou o pagamento aqui, tem que estar listado lá, enfim, a gente não é um banco, mas assim, você tem transações ali no Catarse que tem que estar com esse nível de segurança, com esse nível de clareza. Mas assim, no começo era guerreiragem. Mas assim, sempre foi uma característica nossa se preocupar muito com a solidez disso, com isso estar seguro, com a gente ter muita responsabilidade, né? Eram pessoas ali que estavam apoiando coisas que elas gostavam. Então assim, mas foi bem, bem importante. Quem cuidava no começo do desenvolvimento era o Daniel Weimann, e depois isso foi mudando. O Daniel até saiu para empreender outras coisas, empreendeu uma equipe de desenvolvimento. Hoje ele até tem um grupo lá, faz um trabalho forte com isso, de ajudar fundadores que não são técnicos, né, a tirar suas ideias do papel ali, e depois de um tempo a gente foi solidificando um time de desenvolvimento que estava lá o tempo inteiro, que servia a essa ideia de evoluir a plataforma aos pouquinhos, de maneira incremental, sempre baseada em feedbacks, assim. Então, estabelecer essa metodologia de desenvolvimento também foi um desafio bem legal, assim, no começo, assim. E hoje vocês trabalham remotamente, né? Então isso também é uma dá agilidade, mas dá um desafio também, né? Completamente. Entendi. Você tem alguma prática assim para qual que seria a sua recomendação maior para quem quer trabalhar? Porque eu já vi muitos empreendedores digitais, por exemplo, vamos falar que é um empreendimento digital, que eles começam todo mundo em cada um lugar, mas de repente chega um momento que eles falam, não dá mais, tem que estar todo mundo junto. Aí é uma decisão, né? É uma decisão até de porte de empresa tal, né? Mas se for para trabalhar remotamente, qual seria a maior sacada para isso dar certo? Tem alguma? Se é que tem alguma, né? Tem algumas, na verdade, assim, eu sempre falo que assim, não é nada difícil saber se as pessoas estão trabalhando. Isso é um medo, né? Muito comum das pessoas, mas trabalhar remoto, distribuído, você não vai saber se a pessoa está trabalhando. Não é nada difícil. É muito simples, na verdade. Mais difícil é saber como é que as pessoas estão. Como é que elas estão se sentindo, se elas estão bem, se elas têm clareza sobre determinadas coisas que você está fazendo na empresa. Então, assim, o mais importante mesmo é comunicar de forma muito clara para onde é que você está indo e até, assim, comunicar em excesso, assim, até se sente, caramba, eu estou comunicando em excesso, mas é necessário num time remoto e ter processos, geralmente, pouco engessados, muito ágeis, o mais ágeis possíveis, para as pessoas poderem saber o que elas têm que fazer e fazer. E não ficar querendo processualizar demais as coisas. É claro que eu não estou falando que a gente tem que largar tudo e falar, vai lá, faz qualquer coisa. Não, mas sempre estar comunicando com clareza para onde é que a gente está indo e as responsabilidades e papéis das pessoas, assim, isso tem que estar sempre muito, muito, muito claro, porque senão é fácil das coisas desandarem, assim. Mas a gente hoje está bem craque nisso, sim, e não é um problema atual. Nosso problema atual, na verdade, é até refinar um pouco melhor o nosso trabalho remoto para entender quais são as ferramentas mais adequadas e a gente está sempre numa busca de melhorar constantemente isso, sim. Agora, mudando um pouquinho, voltando para a questão mais prática ali do financiamento coletivo, ele nasce ali, né, no início dos anos 2000, mas aí em 2011 2010, né? 2010, né? Nasceu lá fora nos 2000, foi isso? Eu tô dizendo lá fora, tal, Sim. Kickstarter e tudo mais. Agora, falando aqui um pouco de Brasil, quando chegou, o pessoal não conhecia, como que você vê hoje, assim, do que ele estava lá quando vocês começaram para o nível de consciência que existe hoje em relação a esse tipo de solução? Tá. Olha, ainda tem muito para o que se expandir, tá? Mas melhorou demais. E você observa essa melhora em algumas verticais específicas, assim. Então você pega, por exemplo, a comunidade de quadrinhos, publicações de uma maneira geral, você vai ver que esse pessoal, cultura geek, como já está muito colado nesses hábitos da internet, o financiamento coletivo se desenvolveu muito bem entre eles, assim. Em outras áreas que estavam muito mais acostumadas com vias mais tradicionais de financiamento, essa curva é um pouquinho mais lenta, mas está chegando também. Mas o que mudou muito foi o acesso ao meio de pagamento online, a facilidade de fazer um pagamento online, de se comunicar online, destravou muita coisa, assim, e a gente acha que a gente vai viver o que os Estados Unidos ali e outros países viveram mais para agora.
porque essa infraestrutura de base, ela está bem mais desenvolvida aqui no Brasil hoje em dia. Mas o financiamento coletivo, o modelo, ele depende muito das cadeias produtivas de cada categoria, né? Se você não tiver uma cadeia produtiva, por exemplo, de cinema, você vai ver que no Kickstarter os caras colocam gente em Sundance há 10 anos. Mas você olha a cadeia produtiva de cinema nos Estados Unidos, ela é muito bem desenvolvida. É verdade. Aqui tem desenvolvimento? Tem, mas assim, ela ainda tem acesso a meio de produção, ainda tem algumas dificuldades, tem restrições. Então, assim, o financiamento coletivo, ele geralmente prospera onde essas cadeias produtivas estão no estágio de desenvolvimento X. Se você estiver abaixo disso ou acima disso, vai facilitar ou não a adoção do modelo. Mas a infraestrutura geral de pagamentos no país e a cultura de botar dinheiro na internet, que antes era um medo danado, né? Hoje em dia não é uma dificuldade, assim, já melhorou demais, assim, demais mesmo. Nessa questão de cadeia produtiva, até uma coisa que me ocorre é a facilidade, por exemplo, nos Estados Unidos, de você criar um evento com pessoas, né? Sim, porque não só a infraestrutura dos hotéis nos Estados Unidos, ela é muito, assim, claro, aqui tem hotéis com boa infraestrutura, mas você conta no dedo. E não é em toda cidade. Lá em qualquer cidade, em qualquer lugar, grande capital, você vai encontrar várias opções de hotéis com boa estrutura para você criar um evento. E você encontra, assim, toda a cadeia. Que você falou mesmo, a cadeia produtiva, ó, preciso fazer isso, já existem profissionais para te ajudar em tudo isso. E aí a coisa acontece. Aqui no Brasil, quando você vai falar, não, eu preciso fazer isso. Tá, mas e aí? Putz, não sei. E aí, não sei. Daí tem que improvisar, né? É o jazz, né? Tem que ir no jazz ali. No jazz, né? Então, a pessoa quer fazer um filme. Vou fazer um filme. Quero fazer uma produção, sair lá em Sundance, não sei o quê. Mas aí, para começar, ele vai ter a dificuldade, porque se ele precisa de uma locação, alguma coisa, até toda essa cultura que está envolvida, né? Até para conseguir uma permissão de fechar uma rua para fazer alguma coisa, eu fico imaginando como é que faz isso no Brasil, né? É por aí, assim, essas coisas que a gente acha que são detalhes e que são acessórias, mas na verdade são elas que fazem tudo ficar mais fluido, né? Então, dinâmica, né? Ela cria uma dinâmica diferente, né? Isso. Acesso à locação de equipamentos, se for no caso do cinema, ou você, por exemplo, ter uma rede de gráficas muito bem feita no caso de publicação e não depender da distribuição das livrarias. Enfim, cada coisa vai ter o seu aspecto, cada categoria vai ter o seu aspecto ali particular. Mas, assim, a gente anda colado com essas cadeias produtivas e a gente consegue desenvolver melhor categorias que estão em cadeias produtivas que estão prosperando e o mais legal de tudo é você ver quando o inverso acontece, que é o financiamento coletivo ajuda a formar essas cadeias produtivas. Isso é muito bonito de ver. Assim. E o legal é que ele ajuda a criar essas cadeias produtivas fora das grandes corporações que já possuem as suas cadeias produtivas estabelecidas, mas com o poder da grana lá que tem, né? Já pega uma Globo, a Globo resolve tudo, né? Agora, tem estrutura para tudo. Agora, o cara que não tem essa, como é que ele faz? Aí, com financiamento colaborativo e tal, e aí essas cadeias começam a se criar e sair do monopólio de poucos, né? Isso é legal. E tem tudo a ver com... É bem legal. Nossa, é muito interessante, né? Não, e tem muita oportunidade para empreender ao redor disso, assim, desde gente que vai, auxiliar projetos a captar melhor, até pessoal que está pensando em como distribuir recompensas depois, assim, existem espaços ali ao redor da atividade do modelo de financiamento coletivo que tem espaço para empreender, bastante espaço. Quais projetos que a gente nunca imaginaria que existe lá? O que tem, assim, de inusitado? No Catarse, você diz? Pode ser, ou em algum outro lugar, não precisa ser no Catarse, que um financiamento colaborativo já fez. Eu já andei fuçando e às vezes a gente vê uns projetos meio assim, você fala, nossa, que coisa legal. Olha, alguns destaques, assim, assim, um cara, uma vez no Kickstarter, ele propôs fazer um sanduíche de salada de... Enfim, eu não lembro de que era a salada, nem que é tão louco. E o negócio acabou virando um festival, assim. Era um projeto de brincadeira, salada de ovo, eu não lembro agora qual é deve ser salada de ovo, porque americano tem mania de salada de ovo. Deve ser isso. E virou um festival, porque o cara pediu $30 e arrecadou 70 mil. Você tem projetos, por exemplo, no Catarse, no começo a gente recebia projeto de falar, eu quero ser o primeiro brasileiro que vai pisar na Lua.
Eu quero comprar o Yahoo, mas esses projetos nunca foram ao ar, mas assim, e coisas que de fato são bem curiosas, assim, enfim, tem algumas, assim, tem uma máquina para disparar sal para matar mosquito. Você vai ver, tem de tudo. Tem de tudo, se você fuçar. Tinha um site especializado, que eu não vou lembrar o nome agora também, que só mostrava os projetos estranhos, assim, é divertidíssimo. Sim, interessante, né? Mas claro, por exemplo, vocês fazem uma aprovação do projeto, certo? Hoje em dia não. Não? Hoje em dia não. A gente teve durante muito tempo. Hoje em dia é completamente aberto, com exceção de, claro, se você estiver infringindo alguma diretriz ou alguma coisa que não pode, o projeto vai ser retirado. Fazer alguma coisa ilegal, né? Fazer algo ilegal, né? Mas assim, hoje não tem. A gente acredita que a curadoria, né, como a gente chamava, ela acabava limitando um pouco, te transferir um poder que a gente acha que não é nosso, sabe? É verdade. O poder de se um projeto vai ou não vai ser feito, ele é do apoiador. E a gente acredita muito nisso. Ele é da pessoa que apoia. Tem razão. Porque às vezes você pode olhar e falar, nossa, mas que ideia esdrúxula, mas de repente ela faz muito sucesso. Isso. Você não tem como. Ela pode ser esdrúxula para você, mas para um monte de gente é genial, né? Então... E as pessoas querem ver aquilo, então a gente achou que era o mais importante e a gente também queria criar um ambiente de errar e acertar, né? Sim. Então, às vezes você num projeto vai fazer uma coisa que não é boa, não vai conseguir e vai ter alguns casos que a gente já viu isso acontecer e vai fazer um segundo que vai funcionar. Quando você limita esse cara no primeiro, ou essa pessoa no primeiro projeto, ela não vai voltar só porque foi barrada, então a gente acreditava que a gente não deveria fazer isso e deu super certo, assim, foi fundamental a gente tirar a curadoria para ver isso acontecer. Isso vem com os seus riscos também, mas a gente acredita que é bem legal, assim. Beleza. Ô, Rodrigo, você falou projeto, você falou campanha, falou recompensa. Explica aí como que quais são as fases aí, as etapas aí, para quem não está talvez tão ligado no que é situado no que é um financiamento coletivo. Como que ele funciona? Quais são essas principais etapas? Quem pode fazer um financiamento coletivo? Você só precisa ser maior de 18 anos, ser residente brasileiro, ou ter, enfim, alguma questão aqui no Brasil, né? E você, geralmente, um projeto ele vai envolver, assim, um período de campanha, né? Que é o prazo que você tem, uma proposta do seu projeto, vídeo ou sem vídeo, recompensas ou não recompensas também. É bem livre isso, mas a gente sabe que em projetos bem explicados, que tem uma boa página de projeto, que tem um vídeo que ilustra bem a sua proposta e com recompensas que são condizentes com o que você está fazendo, geralmente a taxa de sucesso é bem maior. Porque é isso, as pessoas estão avaliando ali o que elas vão, né, ajudar. E se você faz qualquer coisa, a pessoa vai naturalmente falar, não vou apoiar isso aqui, não entendi o que é, a não ser que seja uma pessoa projetos muito pessoalizados ali, que ficam num círculo muito pequeno de pessoas. Então, basicamente, os elementos são projeto, né, a apresentação do projeto, isso inclui o vídeo, a descrição, as recompensas, um período de campanha, que é um período que é um mecanismo quase de marketing mesmo, que você vai falar para essas pessoas, dizer, olha, eu quero 30 mil reais para fazer o curta-metragem tal, desse jeito, e depois você vai ter o pós-projeto, né, que é quando você vai entregar as recompensas, mostrar o que você fez, se comunicar com seus apoiadores e apoiadoras sobre como é que foi o andamento do projeto. Então, assim, basicamente é essa a timeline ali de uma pessoa que está financiando alguma coisa coletivamente, assim. E é basicamente isso, assim, é um valor, uma proposta, pessoas ao redor disso, e uma ênfase que tem que ser dada muito nisso, em gestão de comunidade, mais do que no dinheiro. A gente fala muito que é mais crowd do que funding, né? É mais a multidão em si do que o financiamento, sabe? Você tem que saber chegar nas pessoas, conversar com elas, encantar elas com a sua ideia, e não simplesmente botar uma página do projeto ali e falar, tá aqui, eu quero isso aqui, quero 10 mil reais. É verdade. Não é assim que funciona, criar sabe? uma tribo, né? Criar uma tribo, Isso. Criar um ecossistema de pessoas que vejam valor naquilo, que acreditem naquilo, ter aquela questão de você criar uma ligação com as pessoas também, né? Então, que é o que, por exemplo, por isso que alinha muito com podcast, porque podcast a gente já faz isso naturalmente. A gente já se relaciona com o público já começa a confiar na gente, já quer ouvir.
E aí eu acho que realmente, por isso que tá aparecendo, claro, o podcast tá em uma ascensão nesse período, né? A Globo começou a fazer e tal, então a coisa começou a tomar uma notoriedade maior aí, né? E aí a gente vê que surgiram alguns projetos aí, né? Agora sim, então a divulgação, né? Quando você faz um projeto, a divulgação é um fator muito importante, sem dúvida, né? Você fica num período lá coletando, então divulgação é livre, né? Mídias sociais, boca a boca, o que tiver valendo, né? Você percebe algum elemento assim fundamental das que dão sucesso e para as que não dão sucesso? Se é só divulgação ou é uma combinação de fatores aí? O que uma pessoa precisa se preocupar para a sua campanha, para o seu financiamento coletivo de um projeto dar certo, né? Você falou de desenho ou de HQ, de alguma coisa assim. Vamos supor que o cara escreva histórias em quadrinho, já faça, que tem muitos bons artistas que fazem produções independentes aí, ele quer fazer um projeto lá. Como é que ele deve agir, né? O que dá mais resultado? Tá. Olha, as táticas de divulgação, elas são várias, mas o mais importante, eu diria que 70% de uma campanha se resolve no pré-campanha, por incrível que pareça. É você saber muito bem qual é o desafio que você vai enfrentar e qual é a audiência que você vai ter que acessar para conseguir aquilo. E aí você vai ter números que vão te auxiliar nisso, a gente tem um monte de material para ajudar, mas, em geral, o ponto comum que você vê em todos os realizadores que conseguem usar o modelo de financiamento coletivo de uma maneira coesa, constante e que tem sucesso, eles não subestimaram esse esforço de campanha. Isso, o que significa não subestimar, né? Estudou, olhou um monte de outros projetos, apoiou projetos, não subestimou, não foi muito excessivamente ambicioso. Acho que sempre tem que ter uma dose de ambição, né? Você está realizando seu sonho ali, você tem que, mas soube lidar com isso de uma maneira, moderada. E quem apostou, eu digo, não é um tiro, né? Não é uma corrida de tiro, é uma maratona. Quem apostou na maratona geralmente se beneficiou melhor. Por quê? Porque se você estudar bem, entender as nuances, conversar inclusive com outras pessoas, mostrar o seu projeto antes de ir para o ar, para pessoas que você confia que vão te dar feedbacks reais mesmo. Não vai ficar ali, ai, que lindo, maravilhoso. Exato, não, vai falar, olha, não gostei muito disso, acho que dá para melhorar isso. São essas pessoas que não têm esse apego muito grande à ideia em si e muito mais apego àquilo que ele quer realizar lá na frente, são as que vão se dar melhor. E tem um número muito forte que corrobora isso, que é, assim, você entra com o primeiro projeto, a tua taxa de sucesso vai estar ali girando na média, 30%, 40%, 50%, dependendo da categoria e dependendo do tipo de projeto. Se você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, e entregou esses projetos todos muito bem, a sua taxa de sucesso vai para 90%. Porque você cativou uma audiência, você fez um bom trabalho, as pessoas passam a confiar. A gente diz que a moeda no financiamento coletivo, ela não é o dinheiro, ela é confiança. Você estabelecer relações de confiança, de que você vai entregar, de que se você não cumpriu o que você prometeu, isso vai ter um motivo muito forte. Então você comunica crises mesmo. A gente viu projetos que atrasaram às vezes um tempão, mas como o realizador estava lá comunicando, dizendo, contando os problemas, aquilo, em vez de virar um problema, vira um aprendizado para todo mundo. As pessoas falam, olha só, até por essa questão da cadeia produtiva que a gente estava falando, eu posso me prevenir de não acontecer isso comigo. Olha que legal, o cara está falando ali abertamente. Tem uma oportunidade ali, talvez, né? Tem uma oportunidade ali, talvez. Então, assim, quem age com confiança, com transparência e com ambição, mas dentro de um nível moderado do que é uma ambição, geralmente vai estar muito bem. E se planejar. Essa história de vou montar o meu projeto hoje, lançar amanhã, só funciona, para não dizer que não funciona, com quem tem uma audiência muito bem estabelecida e que já tem a expectativa sobre aquilo que essa pessoa vai fazer, já previamente. De qualquer modo, ela tem uma base. Ela já tem. Ela tem uma base. Exatamente. Ela tem. Mas ela poderia ser mais potencializada, né? Se você fizesse também esse trabalho de base, ela poderia ter um resultado talvez ainda melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, são esses os elementos, assim. E no caso, assim, por exemplo, a pessoa cria um projeto, vamos supor, né? Vamos criar um projeto aí para... um projeto que não é um valor muito grande. Vai lá, R$5.000. Não sei quais são. Existem níveis? Você pede quanto você quer? Como é que funciona? Tem níveis ou não? Pede quanto quiser. A gente recomenda você trabalhar sempre com a ideia de mínimo, né? Mínimo para viabilizar.
E se você quiser conseguir sentir que o seu projeto está ganhando mais tração, você trabalhar com o que a gente chama de meta estendida, que é você falar, olha, com 25 eu faço isso. É muito comum ali em jogo de RPG, então com 25 eu faço isso, mas se eu chegar a 50 eu vou dar mais um bônus X para todos os apoiadores. Se eu chegar em 70 eu vou fazer mais isso. Então, porque o mínimo é o que destrava o teu projeto, e é o mínimo que você quer colocar no mundo, né? Então, você pode pedir o que você quiser. É claro que a complexidade de um projeto de R$4.000 é muito diferente do que um projeto de 100 mil reais, 50, de 200. 70, exatamente. Mas, então uma pessoa vai lá, ela fala, não, poxa, eu estava precisando de R$10.000 para realizar o meu projeto. Vamos supor que a pessoa precisa fazer o livro de RPG dela, né? Daí ela quer fazer R$10.000, R$10.000 eu posso dedicar a ele, fazer, distribuir para as pessoas que compraram tal, e pode ter uma extensão para 20, enfim, né? Aí vamos supor que ela chegue ali, num primeiro momento, a 9.500 e terminou o prazo do projeto dela de... Não sei como é que é, ela lança o projeto e tem um contador que fica lá, ó. Sim, se naquele... Chegou 9.500, o que acontece? Se chegou em R$10.000, eu entendo que ela vai receber os R$10.000 e ela tem que trabalhar e entregar o projeto. Exato. E faz parte dessa relação de confiança. É bom que ela entregue mesmo, porque senão o pessoal vai ficar bravo, né? Exato. Então vamos pensar na primeira hipótese. Vamos supor que ela conseguiu os R$10.000 e aí ela não entrega o projeto. O que acontece? As pessoas que colaboraram podem pedir o dinheiro de volta? Não? Como é que funciona isso? Não, é um processo de doação, né? E que tem um risco envolvido. Tanto que a gente recomenda muito que as pessoas avaliem o projeto. Tem até um bonito em latim para isso, mas assim, olha, se eventualmente o que acontecer, a gente está tentando mitigar o risco para todo mundo. Eu sempre digo que é raro acontecer. E geralmente 9, 10% acontecem atrasos, mas a pessoa entrega o projeto, e numa quantidade menor é que realmente não entrega. Até porque tem um processo de, assim, se você não entregar, você está se queimando no nível... Não, total, assim, é uma vez, né? É aquilo lá, é uma vez, né? É uma vez, né? Exatamente. Perfeito, então tá. Então tem esse fato. Agora, se o cara entregou, tá tudo bem, entregou o projeto dele. Agora, se ele chegou lá em o efeito oposto, 9.500, não conseguiu juntar os 10.000, o que acontece? Se a pessoa tiver optado pelo modelo tudo ou nada, todo mundo vai receber o dinheiro de volta. Entendi. Se for então, pelo modelo flexível, que é você fica com o que você arrecadou, a pessoa vai receber o dinheiro. Mas a gente só recomenda esse modelo para coisas específicas. Tipo, eu tenho uma tiragem extra de um livro que já está produzido e eu quero distribuir. O flexível não importa se você vai conseguir 10 ou 5, ou, por exemplo, projetos de doação para causas, por exemplo, onde qualquer grana que entrar é bom para aquela causa e para aquele projeto daquela causa. Aí o modelo flexível funciona, mas para esse modelo, onde você precisa viabilizar um projeto que está no papel e que não saiu, a gente recomenda só o tudo ou nada, e é o que é o mais utilizado. É o que é mais utilizado. Então, por isso, a fase de planejamento é fundamental, porque você tem que ter uma noção, é aquilo que você falou, tem que ter uma certa ambição, mas tem que tomar cuidado com ela. Para também você não falar, não, beleza, eu vou pedir R$100.000, vamos pensar grande. Aí você consegue 10, né? É que é muito comum, né, a gente adorar a nossa ideia e ter muito afeto por ela e estimar ela de uma maneira, mas assim, eu gosto muito de falar, cara, se coloque em dose de realidade, mostrando para as pessoas, conversando com pessoas confiáveis, porque são pessoas que realmente vão te dar feedback, são as melhores pessoas, assim, porque é o melhor mecanismo para moderar a sua ambição, assim. A pessoa fala, olha, cara, é muito legal o seu projeto, mas começa mais devagar. Vai devagarzinho, modula ele, faz ele em vários módulos e coisas do gênero, assim, pode ser sempre muito legal. Assim. Agora, Rodrigo, pensando num caso assim de um aluno nosso lá da escola do podcast, então a gente está falando de por exemplo, a gente tem um podcast aí, o Edward, já vai fazer quase 2 anos, ele é uma entrega de conteúdo e é uma entrega de conteúdo semanal, são 2 episódios, e é recorrente, então todo mês, então a gente teria que fazer, nesse caso, a gente teria que fazer como? Seria uma campanha onde a gente vai ter lá o nosso projeto, a nossa campanha, e aí seria um valor pago de forma recorrente. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero juntar R$300 por mês. Eu vou lá, coloco o objetivo, posso talvez fazer ele estendido, como você falou, mas eu estabeleço um valor inicial, posso estabelecer as escadas com outras
sei lá, como que vocês chamam? Metas estendidas, metas estendidas, e aí Isso. você distribui para as pessoas e você fala, olha, se chegou aqui, talvez eu tenha uma recompensa A, aqui eu tenho A mais B, e tem os conteúdos que já são disponibilizados para todo mundo. Olha, se você tiver interesse nessa causa, aí você faz o projeto e divulga lá no Catarse, correto? Uhum. No caso de um trabalho recorrente, a gente tem o Catarse Assinaturas, né? Onde você pode... é um modelo de assinatura mesmo. Modelo de assinaturas, onde você tem um processo de assinaturas mesmo. As pessoas estão assinando ali mensalmente o seu conteúdo. Você tem posts que são para assinantes, posts privados, posts que não são privados, para você poder distribuir o conteúdo de uma maneira... porque, queira ou não, a mecânica muda um pouquinho. Você vê que você já estava adaptando a mecânica, né? A mecânica muda um pouco. Você pode conferir acessos. E esse é um produto uma modalidade mais recente do Catarse. Desde final de 2017, a gente evoluiu ela bem em 2018. Ela agora está bem estabilizada, assim, e é o mais indicado para esse tipo de mecânica, né? Onde você todo mês está ali fazendo. Mas também não é incomum você ver pessoas que vão falar assim, eu vou dar pegar um tirão para desenvolver o meu podcast e depois captar essas pessoas para assinaturas, assim. Ou seja, eu faço um projeto inicial para modelar ele, fazer o trabalho, lançar, e aí depois eu vou atrás de aí a galera gosta, fala, tá aqui o projeto, aí ele vai atrás de uma assinatura e de uma recorrência através de uma assinatura mensal para ter ali uma renda para bancar aquele projeto. Legal. É uma das estratégias possíveis, assim. Tem um case bem forte de jornalismo sobre isso, mundial, né? Não é do Catarse, que é o pessoal do The Correspondent, que eles são um jornal que tem uma filosofia toda particular deles, e eles começaram desse jeito, eles fizeram um projetão, arrecadaram 1,2 ou 3 milhões, eu não lembro o número específico, e depois eles foram migrando essas pessoas que eles conquistaram com esse projetão para assinaturas, e recentemente eles fizeram para abrir uma espécie de sucursal nos Estados Unidos, eles são holandeses, e aí eles já tinham tanta base, tanta gente, que eles captaram 2,8 milhões, 2,5 milhões, se eu não me engano. Olha só. Mas tudo nessa base de, assim, eles começaram com um projeto pontual, passaram para assinatura, engajaram esses assinantes, eles têm uma série de posts que eles explicam como eles fizeram essa transição, né? E quanto dessas pessoas que apoiaram o primeiro que eles perderam, que não viraram assinantes, eles explicam como é que foi esse movimento, e depois eles ainda fizeram mais outro para lançar um serviço de assinaturas focado nos Estados Unidos. Então, assim, é uma estratégia possível fazer isso, assim. É interessante. Entendi. Ou seja, tem duas possibilidades. Se alguém quer, por exemplo, se um podcaster tem uma ideia, quer lançar um podcast de alguma coisa, ele pode tentar um financiamento colaborativo de, sei lá, vamos começar com uma coisa pequena. 3 mil reais, né? Bem, 3 mil reais, vou criar um podcast assim, explica como vai ser e... Vou comprar os equipamentos. Vou fazer? Isso, poderia fazer, de repente, porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro de comunidades, sabe, Rodrigo? Isso. Que ele já tem uma certa tribo ali, né? Aquele pessoal, né? Tem pessoas que às vezes é um círculo ou pode ser uma religião, ou pode ser alguma pessoa que é da parte de fitness, alguma coisa. Então ele já tem uma certa comunidade. Daí ele fala, se eu criar um... já está engajado, já tem um engajamento. Então, né? Pode ser que nesse caso ele possa criar um projetinho e falar, vamos começar o podcast. Depois que ele criou esse projeto, ele pode ir para o modo recorrente e aí falar assim, pessoal, então eu vou fazer uma assinatura e se eu juntar tudo isso, eu posso te oferecer isso, sei lá, ofereço uma camiseta, te ofereço uma caneca, te ofereço mais isso, né? Porque ele já tem os fãs, né? Então seria mais ou menos nesse sentido, né? É isso? É meio por aí, assim. A gente, nas assinaturas, a gente recomenda que as recompensas não sejam físicas, porque isso vai te dar uma dor de cabeça logística. Que vai fugir do teu núcleo de trabalho ali. Mas no pontual é bem comum. Camiseta, caneca... No pontual é mais controlado. Até cor de cabelo? Até cor de cabelo já teve. Aí o cara vai pra Florianópolis cortar o cabelo, né? Tem de tudo. É bem legal. Nossa, que bacana, né? Então... Agora, assim, como que dentro aí, obviamente, o pessoal deve ter vários tipos de projeto, vários tipos de dinâmicas, assim. Mas o que você vê aí, Rodrigo, assim, que é uma coisa assim legal que o pessoal faz, por exemplo, para manter o engajamento dos assinantes, por exemplo, né? Porque a gente está falando do podcaster, no caso aqui, no sentido de ter um projeto, ele faz, mas depois
ele pode ter isso como uma forma recorrente, até para um trabalho que ele pode desenvolver. Ninguém nasce querendo ser um podcaster, mas hoje em dia ele pode estar entregando um conteúdo de qualidade, né? Um conteúdo que ajuda as pessoas e tem ali a tribo dele, tem um engajamento. Mas assim, de uma forma geral, assim, que você vê aí dentro olhando agora mais uma pessoa que está dentro dos projetos, que funciona mesmo realmente para trazer o engajamento dos assinantes? Olha, acesso pessoal a você, exclusividade de conteúdo, esse tipo de coisa onde você faz a pessoa se sentir mais que ela tem mais acesso a determinada coisa, funciona muito bem, é uma das questões. Então, se você tem uma audiência já bastante estabelecida ou que está se estabelecendo e você tem pessoas que estão interessadas em participar um pouco melhor de pauta ou ter uma conversa mais pessoal com vocês ou ter acesso aos convidados e você uma conseguir live, estender, por exemplo, particular para esse grupo. Isso, esse tipo, exclusividade. A ideia de exclusividade funciona muito bem nesse sentido. É bem legal, assim. Então você vai ter, às vezes isso nem vai acontecer necessariamente no Catarse, vai ter um grupo no Discord, um grupo no Facebook, onde só os assinantes fazem parte. Claro, tem seus desafios de gestão disso, mas assim, geralmente as pessoas estão muito interessadas nesse tipo de coisa, assim. Ou seja, isso engaja, mas tem a contrapartida, que obviamente se ele está se profissionalizando, ele está entregando todo aquele conteúdo, obviamente que ele também vai ter que ter a contrapartida dele para poder entregar aquilo que ele está prometendo, né? Senão aí também o projeto não vai ter, né, uma frequência de médio e longo prazo na assinatura. E cria a sensação de participação, né? Que eu acho que é muito valiosa, assim. Esse pessoal mesmo do The Correspondent, eles abriram com uma universidade lá nos Estados Unidos para estudar a diferença entre um assinante e um membro. O que em termos de comportamento distingue essas duas figuras, assim. E você vê que o membro, ele está engajado, ele está vendo, ele está ajudando, ele é um advogado seu, ele vai espalhar, enquanto o assinante ele só quer uma relação de consumo daquele conteúdo, ou alguma coisa. É bem legal, é bem legal ver que existe essa distinção e ela pode ser usada a favor de campanhas, por exemplo, que querem chegar no membro mesmo, no engajamento, em ter um núcleo de pessoas que estão mais engajadas naquela atividade, assim, Então, eu acho que exclusividade, proximidade são coisas muito importantes nesse sentido, assim. Cria... E hoje, atualmente, vocês têm alguns projetos de podcaster. Eu até vi um, acho que é do Mamilos, né? Que é bem interessante. Sim, né? Sim. Mamilos, o Bruno Torturra, tem alguns ali. O Ivan Mizanzuki, já vi. O Ivan lá também. Tem alguns, assim. Então, assim, tem podcast, por exemplo, é uma categoria que a gente acha que vai crescer muito, assim, principalmente assinaturas. Ao mesmo tempo, é isso também, né? Existem muitas opções. Então, você vai ver gente que tem o Catarse, mas tem outra coisa e tem outra coisa. Então, é um grupo de pessoas, né, que vai variar de acordo com o tema sobre o podcast, que vai ter diversas técnicas de como monetizar isso, assim. Sim. Mas sim. Mas é uma técnica acho boa. Que a assinatura é um modelo sim, bom. Sim, é um modelo bem adequado, assim, sim. Legal. Deixa eu dar uma virada agora aqui, né? Porque eu sei que... Agora vamos falar um pouco do empreendedor, do Rodrigo empreendedor aí, e de dificuldades. Porque assim, até eu tava vendo lá no seu LinkedIn, né, que teve dificuldades ali na Catarse, né? Parece que 2015 foi um ano mais difícil e aí você assumiu no ano seguinte como CEO. Conta um pouco isso, que você puder compartilhar conosco, né? Lições aprendidas e esse novo rumo aí. O que foi aí? Tá. A gente, de 2011 até 2014... Todas essas maluquices que a gente faz, a gente é mais maluco ainda. Então a gente, por exemplo, não tinha hierarquia. A gente tinha zonas de responsabilidade. A gente não tinha hierarquia mesmo, assim. Eram zonas de responsabilidade, papéis, mas não existia um tomador de decisão que toma decisão quando ninguém mais consegue tomar, né? Em 2015, em 2013, 2014, a gente viu um crescimento maior ali do modelo e a gente sentiu que a gente precisava começar a botar mais lenha na fogueira para acelerar. Em 2015, a gente decide por fazer isso, por ficar, vamos transformar, vamos mudar um pouquinho o modelo de gestão da empresa. Então a gente pensou ali quem podia ser o CEO, a gente começou a pensar como é que as áreas iam reportar as coisas, estruturar mais um pouquinho esse processo. E a principal estratégia que a gente adotou
foi uma estratégia que hoje assim, a gente contratou muita gente, a gente cometeu um erro que eu hoje em dia olho para trás e vejo que é muito clássico, assim, que é associar tração, crescimento e ultrapassar desafios contratando gente. Você contrata gente. E você não cuida de coisas como cultura da empresa, como é que essas comunicações e como é que essas funções estavam circulando. O mercado tinha ficado mais competitivo, então tinham mais concorrentes e mais complexo também, por uma série de razões. Então o que aconteceu foi que a gente contratou muita gente, a gente saiu de 13 pessoas para 26, sem ter os processos adequados para circular essas informações que são muito necessárias. A gente tinha 2 escritórios no Rio e em São Paulo, ainda tinha pessoas remotas. Isso é um erro clássico assim, de trabalho remoto. Hoje em dia eu sei disso, mas na época não sabia. Fui estudar muito depois disso. E a gente errou na execução estratégica mesmo, assim, a gente errou no ângulo estratégico. O resultado disso foi que a gente queimou caixa, não cresceu nada e ficou numa situação financeira muito difícil. Então, a gente chegou no final do ano, em 2015, com uma certa apreensão de como é que a gente vai virar ali em 2016, né? E eu acho que eu fugi que nem diabo foge da cruz dessa função que hoje eu exerço, tá? Foi um aprendizado muito grande para mim. Eu sou muito mais caseiro, eu não sou essa pessoa pública que é a figura do CEO aí bem clássica, eu gosto muito mais de olhar para dentro. Mas todo mundo ali na época falou, olha, cara, eu já vinha antecipando os problemas, eu gosto de analisar as coisas assim, eu já vinha antecipando os problemas, a pessoa falou, eu acho que você é a pessoa que tem que fazer isso. A gente também contou com a ajuda em 2016 de uma pessoa que ajudou a gente a ultrapassar esses desafios e ver quem seria a melhor pessoa para exercer essa função. E foi isso, em 2016 a gente, assim, abrindo sem menor vergonha, a gente não tinha dinheiro para pagar o mês seguinte, e aí a gente começou a fazer cortes, fazer a coisa clássica e também mudar completamente a nossa estratégia, a nossa abordagem, a maneira como a gente operava a empresa. E para vocês terem uma ideia, hoje, 4 anos depois, a gente tinha, até pouco tempo atrás, 13 pessoas girando o triplo do que a gente girava em 2015. Assim. E aí você vê que você se concentrar em clareza, processos não engessados, leves, orientação para o resultado, sempre estar sendo auxiliado por dados, e numa energia de aprendizado, de não ter problema errar, não tem problema errar. O problema é não identificar o erro e ficar insistindo naquele erro ali, aquele erro vai corroendo tudo. E foi isso. Foi essa trajetória de 4 anos, onde eu saí de ser um fotógrafo protocultural e virei um cara que mexe com número, pensa em estratégia e assim, foi muito legal para mim, pro meu crescimento pessoal, assim, mas eu espero um dia poder não precisar fazer isso, sendo muito honesto, apesar de eu gostar muito e saber que eu tenho uma visão de para onde é que a gente pode chegar, mas foi isso, foi dificuldade de erro estratégico. E a gente é uma empresa que nunca teve investimento, né? A gente tem essa filosofia, a gente sempre foi na raça, na cara e na coragem, e quando você não tem investimento, né, você não tem, a maioria das empresas que a gente vê aí que estão crescendo pra caramba, elas estão queimando dinheiro. Sim. E às vezes nem tão lucrativas, né? Então a gente teve uma trajetória de 2016 até agora, e 2019 foi um ótimo ano, onde assim, nós vamos tornar essa empresa uma empresa com uma operação lucrativa. Lucrativa não é para enriquecer, mas é para ter uma saúde financeira da empresa e para a gente saber que ela vai durar mais tempo para a gente chegar onde a gente quer chegar, assim. E a gente não é averso ao investidor, nada disso. A gente só queria, antes de dar esses passos, ter conquistado essas coisas, sabe? Ter uma eficiência operacional e tá seguro, e tá tranquilo. E feliz ali com como a empresa funciona, sabe? Claro, e importante também. E até mais estruturada para eventualmente dar um passo maior através do investidor. Exatamente. Ou não, né? Enfim, aí é uma outra decisão, né? E exatamente. Aproveitando esse gancho, né? Então você nunca teve uma experiência anterior de CEO, né? Foi dessa primeira vez, né? E ainda pegar nunca. Um pepino desses, né? Mas foi pepinão. Mas assim, aí a gente sempre pergunta também, livros. Teve algum livro ou livros que te influenciaram e que você poderia recomendar aos ouvintes? E não precisa ser livro de gestão, nada. Qualquer livro, qualquer coisa tá valendo, né? Olha, eu tenho um que, assim, foi bom para mim na época lá do essencialismo, do Greg McKeown. É um cara que estuda como focar. A gente, como teve uma constrição muito grande de recursos, a gente precisava focar.
E foi bem legal, assim, para mim na época. Um livro simples, fácil, até cai nessa coisa aí de livro de gestão, sabe? Mas, assim, no momento em que eu li ele, foi muito bom, assim. Acho que esse é um livro que me chama a atenção. Eu também sou uma pessoa de ler muito post, muita coisa. Então, às vezes, não necessariamente é um livro que me ajudou, mas vários posts ao longo desse tempo. E eu gosto muito da quase toda a linha de livros do pessoal da antiga 37 Signals e que é a atual Basecamp, que é o Rework, como você mudar a lógica de trabalho, Remote, agora eles lançaram também o It Doesn't Have to Be Crazy at Work, acho que é esse o título, não precisa ser uma loucura o trabalho. A gente tem uma filosofia, esses livros foram muito importantes ali, assim como o pessoal do Zapier, do MailChimp, que são produtos que são também lucrativos, tiveram uma trajetória de bootstrap com pouco ou nenhum investidor, que trabalham remoto, então eu fui buscar esse tipo de referência para entender onde é que estava a identidade do Catarse no sentido de gestão, sabe? Então não só livros, mas também outros casos de startups que passaram por situações parecidas. Mas eu destacaria esse pessoal do Basecamp, é bem legal, assim, os conteúdos deles, eles são até meio assim, cabreirões, mas é bem legal. Assim. Como é que a gente pode encontrar esse material do Basecamp, que é o principal aí? Eles têm um blog chamado Signal versus Noise, que é bem legal, e eles têm esses livros todos, que estão disponíveis, se não me engano, em Amazon, em todas, na maioria desses Entendi. lugares que vendem livros. Assim. Então, se procurar na internet Signal versus Noise, eu encontro o site deles aí, né? Vai encontrar. E se procurar o Rework ou Remote, enfim, tem alguns outros, assim, você vai achar também com certa facilidade, assim. E o Rework and Remote é publicado pela são Basecamp. Basecamp, é isso, Isso, né? eles escreveram. Na época do Rework, eles ainda se chamavam 37 Signals, 37 Eu ouvi Signals. falar do 37 Signals. Interessante. Eles têm um trabalho bem consistente, assim, de gestão de empresa, de manter a empresa pequena, de eficiência operacional, é bem legal, assim. De uma maneira tranquila, sabe? Sem os jargões. Sem os jargões. Exato. Então quem está pensando ou quem está começando uma startup, qual que você recomenda? O Remote ou o Rework? O Rework, eu diria, mas assim, é uma via de startup que não é mais comum. Se você está querendo começar uma startup que quer pegar um investidor, botar para dentro e queimar dinheiro para crescer, eu diria que você tem que ler o The Hard Things About the Hard Things, sei lá, do Ben Horowitz, da galera do ano 17, sabe? Mas assim, se você quer uma coisa mais, eu quero formar, ter uma base, fazer devagarzinho, de maneira mais orgânica do que tracionada ali, com grana muito pesada, assim, aí eu diria, vai buscar essas referências que vão ser bem legais. Então a dupla do Rework e Remote é para quem quer começar com as próprias pernas, sem ficar procurando muito investidor anjo e fazer uma coisa pensada, mas arregaçando as mangas, né? Isso, de maneira simples, baixo custo e sempre focada na tua felicidade com o trabalho e num produto que vai funcionar ali, sabe? E sempre focado nessa ideia de funcionar, assim. Nossa, excelente, legal. E olha, eu não conhecia mesmo esses dois livros, eu vou até procurar aqui, o Remote e o Rework, bem bacana, hein? Legal. Rodrigo, agora falando um pouco mais dessa parte pessoal, assim, você tem alguma rotina ou alguma prática para manter aí a vida nos trilhos? Completamente, cara. Acho que é o que eu mais tenho. Praia, né? É o que eu mais tenho mesmo. Eu tenho, assim, eu acordo todo dia e levo meu filho e minha filha na escolinha e trabalho até, assim, a gente usa time tracker, né, rastreador de tempo, e não para controlar, mas muito mais para as pessoas se organizarem. Opa, qual que é o time tracker que você usa? Eu uso o Clockify, que é uma solução bem mais baratinha, que dá tudo, e é um trabalho legal dos caras também. Clockify? E a gente Clockify, com FY no final. Clockify, legal. E a gente tem processinhos, né, como se fossem stand-ups diários, né, que é aquela reuniãozinha que geralmente quando você está ao vivo você faz em pé para resolver rápido, mas que a gente usa para planejar. E cada um da equipe faz do seu jeito, mas a gente todo mundo coloca o seu ali no nosso Slack, né, que é o que a gente chama de sala de chat da equipe.
que a gente usa o Slack. Então, e nesse processinho de planejamento... Então você usa uma ferramenta chamada Slack. Eu estou interessado nisso. Sim. A gente usa, como se fosse o escritório virtual da equipe, a sala de papo real time, né? O chat real time. Mas para gerir projeto a gente está agora saindo do Trello, indo para o Notion. Eu vou até começar a falar bem mais disso aí ano que vem, sobre quais são essas ferramentas que a gente usa. Mas o processo é muito simples. De manhã você planeja o teu dia, vê se você tem alguma barreira, algum obstáculo, e faz isso. E a minha rotina, especificamente, ela é muito estrita, né? Porque eu tenho que olhar um monte de coisa. Eu ainda priorizo muito estar com os meus filhos, assim, não abro mão disso de jeito nenhum. Então, assim, eu tô aqui agora, porque geralmente essa hora, inclusive, eu tô trabalhando, que eu dou uma pausa durante a tarde para poder ficar com eles, brincar e não ficar só numa coisa de rotina, sabe, dar banho, dar comida, não, tá com eles mesmo integralmente, e depois volto para fazer uma recapitulação do dia e preparar coisa para o dia seguinte, no final do dia ou à noite, depois deles dormirem. Então, assim, eu tenho uma rotina bem... Às vezes sai da rotina também. Bem sai do trilho geral. Mas legal, eu achei interessante as ferramentas. Então, o Clockify é um de gerenciamento de tempo. Então, é o tipo de aplicativo que mede quanto tempo você ficou no Facebook, no YouTube, é isso ou não? Não. Agora, por exemplo, tá rodando aqui dizendo que eu tô no podcast, para eu ter uma noção da nossa jornada de trabalho ao longo da semana. Como o time todo é remoto, isso é importante mais para a gente saber assim, quanto que um projeto que a gente está fazendo interno da empresa está tomando de hora das pessoas. Isso vai se traduzir em custo. A gente vai saber se aquilo ali está andando, não está, se está travado, não está. E não é para controlar as pessoas, tá? Isso é muito importante falar. Eu não fico aqui olhando, falando, não sei quem trabalhou 10 horas. Tô nem aí para isso, cara. Eu tô olhando se as coisas estão andando. Entendi. Sabe? E para a gente poder quantificar custos. Ele é importante ele é também importante na medida que você consegue, né, através do controle em si, você vai ter que gerenciar os resultados através de custo, de uma série de outras métricas que vêm em função desses apontamentos, né? Isso. A gente sabe se a gente gastou muito tempo em rotina, muito tempo em coisas que vão agregar valor ali na frente. É mais para ter esse tipo de insight, né, de pulso vindo da equipe, do que se eu ficar olhando assim. No máximo que a gente usa para falar de gestão de equipe, assim, é para falar, tem uma pessoa que está trabalhando muito menos durante 4 semanas seguidas. Eu não vou lá para falar com ela, falar, pô, você está trabalhando menos. Eu vou lá falar, cara, está acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? É um problema de engajamento com a ferramenta ou você está com alguma dificuldade específica, pessoal? Porque eu não estou todo dia com essa pessoa no escritório, né? Então eu tenho que ter elementos que me dão dicas se eu preciso ir lá falar com essas pessoas para manter todo mundo numa boa, assim. E vocês podem até confirmar isso com a equipe, vocês vão ver que, cara, não tem nada de, trabalhou só 12 horas, nada disso, cara. Inclusive, a gente nem liga muito para isso, para falar a verdade. Não, legal. E o Slack é tipo uma sala de chat, né? Que vocês vão conversando e tudo fica lá. E o Notion, você disse que substitui o Trello, né? Então você tem os projetos ali, né? Isso, projetos, tarefas. O Notion a gente está migrando para ele até porque ele é uma ferramenta nova, justamente que ele é muito flexível, então a gente está basicamente contraindo o que antes eram 3, 4 ferramentas em uma. E para a gente isso é sempre muito importante. A gente está sem esse esforço de ficar trocando, sabe? Eu tenho que ir do Trello para não sei aonde, que a gente trabalha remoto, ainda tem que ficar trocando de coisas, isso geralmente dá confusão. Então, achar lugares centrais para a comunicação da equipe é muito importante. Né? Traz agilidade. Traz agilidade, traz menos ruído. É mais nesse sentido do que, porque eu gosto que a ferramenta é branquinha ou isso, aquilo, sabe? Assim. E tem alguma outra ferramenta que você usa? Nossa, a gente usa um montão. Se eu começar a falar aqui... Para você, por exemplo, os conf call, vocês usam o quê? A gente usa o Google Meet mesmo, a gente tem o G Suite, né, e aí a solução de calls, mas a gente pensa em ir para o Zoom, muito provavelmente para ter conexões mais estáveis, são coisas bem importantes para a gente. Assim. Mas até hoje a gente usa o Meet, o Google Meet. E o Google Drive também é uma ferramenta que vocês usam ou não? Também, entendi. É uma das que a gente está provavelmente contraindo e usando o Notion. O Notion ele tem uma solução de documentação muito inteligente para quem está fazendo gestão de projeto. Então a gente está cada vez menos usando o Drive, mas a gente ainda tem que usar por causa das spreadsheets, várias coisas que a gente tem que usar ali no Drive. Tá certo. Tá, então assim, a gente deu uma desviadinha aqui pelas ferramentas, porque eu me ligo nisso também. Sim. Mas assim, dentro dessa rotina, quando você tá assim, estressado, fora de foco, e você tem alguma estratégia para retomar o foco,
Sim. O que você faz? Você tem alguma prática, alguma coisa? O que é? Ou eu faço exercício ou eu toco violão. É sempre uma das duas coisas, assim. Opa, legal, legal. Paro aqui 15 minutos e solto a viola. Basicamente é isso que eu faço. Na maioria das vezes, que é o que é mais fácil ali, eu pego, abro a viola que tá aqui do meu lado aqui e começo a tocar. Exercício também, eu incluo muito na minha vida, assim. E claro, aí também às vezes é só sair para almoçar com a minha companheira, sabe? Coisa assim, quando dá, mas nem sempre dá, mas a gente faz isso. Tá certo. E, por exemplo, o exercício físico é você tem uma prática constante, alguma coisa específica? Sim, você corre? sim. O que é? Eu faço um tipo de treinamento que é uma mistura de funcional com elementos de peso. Eu sempre fui muito autodidata, exercício também, mas sempre faço há bastante tempo. Hoje em dia, enfim, por causa dessa correria toda, acabei a vida também de empreendedor ganha peso, ganhei 12 quilos, mas tô voltando pro meu esquema. Eu sempre fui muito disciplinado com isso, até eu gosto, na verdade, pra caramba. É que nem... De correr, de fazer exercício funcional, levantar peso, gosto dessas coisas todas, assim. Eu assim, teve uma época que eu tava com 94 quilos, agora eu tô com 80, então também passei por isso. Dá aquela descarrilada, assim, né? Eu tô no contrário agora, eu tô com 95 e tava com 81, então assim, eu tô voltando ali pro meu estado mais devagarzinho também. Eu sempre fui muito mais magrelão, assim, né? Então, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque depois a gente deixa de fazer, sim, né? Sim. E aí a gente tem que ficar nos trilhos dessa forma, né? Às vezes a gente encontra os pesos aí, né? A gente perde e depois acha ele no caminho. Isso. Toma mais cuidado. É verdade. Não tem jeito também, cara. Uma hora é isso. Você sai do trilho numa coisa e na outra você tá no trilho. Levando aqui essa expressão, cabe muito bem, assim. Então sair um pouquinho do trilho do exercício em compensação em outras coisas tá ótimo, tá tudo fluindo. Então tá valendo. São trocas ali que você faz. A gente fala que tem fases a vida, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, temos que levar uma vida equilibrada. Mas tem a analogia da bicicleta. Você só equilibra uma bicicleta em movimento. Então a vida só vai ser equilibrada se você ficar em movimento. E você vai ter temporadas. Talvez você tenha uma temporada que não tem jeito. Você fala, tá pegando fogo aqui, vou ter que regraçar, esquece, não vou fazer isso aqui. Mas depois você tem que ter a consciência de voltar e falar, não, agora eu preciso voltar um pouco, porque senão burnout, né? É isso aí. Eu encaro bem assim, para não gerar ansiedade. Você fala, cara, também não dá para abraçar tudo, sabe? Exato. Tem uma hora que acontece mesmo. Desde que seja isso, você tenha consciência de vai voltar, vai fazer, se você gosta também. Se não gosta também, beleza. Legal. Tudo bem. E quais são os planos para o Catarse aí? O que vocês pensam do futuro aí no nosso Brasil, com esse empreendedorismo, crescimento da empresa, podcast chegando e outras coisas, as pessoas se tornando mais conscientes do poder desse financiamento coletivo? O que vocês enxergam? Você vê otimista, com visão otimista para o futuro? Sim. Apesar da turbulência toda aí, né? De uma maneira geral, eu sempre gosto de pensar que crises, de uma maneira geral, fazem as pessoas se moverem, né? E eu acho que isso aconteceu em algum nível, assim, no Brasil, em várias esferas, assim. E a gente, especificamente para o Catarse, a gente tem muita vontade de mergulhar mais justamente nesse mercado de conteúdo digital, publicações, e a gente tem vontade de modularizar um pouquinho melhor a plataforma, né? A gente esse tempo inteiro atua de maneira bem horizontal, recebendo todo tipo de projeto, e hoje a gente vê que faz sentido congregar essas comunidades de maneira mais específica, assim, a galera, sem perder a polinização entre elas, né? Que não necessariamente uma pessoa que gosta de podcast, de quadrinho ou de qualquer coisa não vai apoiar uma causa, mas assim, como a gente potencializa essas comunicações. Então, assim, para o futuro do Catarse, eu imagino um Catarse que ele é mais focado em falar muito bem com cada um dos tipos de projetos e usuários que trazem esses projetos ali para a plataforma. É quase que um processo de personalização ali para cada categoria que a gente está entrando, está estudando como fazer. A gente não tem todas as respostas também, claro, né? A gente vai incrementando à medida que a gente aprende.
Mas esse é um processo que a gente está passando. A gente saiu em 2015, a gente só tinha a modalidade tudo ou nada, hoje a gente tem 3 modalidades e uma série de outras maneiras de trabalhar diferentes, e a gente quer muito falar mais sobre essas experiências também e colocar mais em contato, voltar para nossa raiz, que é falar, cara, é sair do online para offline, sabe? Que as pessoas se encontrem mais, que as pessoas falem mais, que elas troquem mais experiência e propiciar esses encontros que geram confiança, assim. Então a gente quer ir nessa direção. Hoje nosso time, por exemplo, de projetos, ele está bem focado no mercado, por exemplo, de publicações, sabe? A gente tem vontade de ir expandindo o Catarse de acordo com a expansão de cada vertical e ajudando essas cadeias produtivas, que era o que a gente estava falando lá no começo, de maneira bem personalizada. Então, o podcast está no meio disso, você tem jornalistas que muitos usam assinaturas, então existem algumas categorias de projetos que já estão um pouco nessa área, a gente está começando a entender como a gente vai fazer isso através de publicações, que é o que mais tem, livro, quadrinhos, jogos de RPG, que não deixam de ser livros de fotografia, mas a gente vai expandir isso aos pouquinhos para cada uma dessas categorias, assim. Então o futuro está por aí, e diversificar mais que tipos de transações e de contatos são feitos dentro do site, assim. Então, por exemplo, hoje o Catarse já tem todo o mecanismo preparado para você ter saldo. Você receber pagamento ali dentro e poder fazer pagamento ali dentro mesmo e sacar para tua conta e enfim, funcionar quase que como um banco ali em algum nível, sabe? Entendi. Você poder até usar aquele dinheiro para uma outra destinação ali e fazer uma outra... Interessante. Exatamente. Legal. Propiciar também transparência de projeto com isso. Se for parar para pensar, você vai conseguir dar relatórios de transparência muito mais legais para os apoiadores. Então, assim, a gente está indo nessa direção, sim. Legal. E, bom, a gente está chegando quase a 1h30 aí. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, se inscrever aí no Catarse? Como é que as pessoas que estão interessados podem chegar e aprender a utilizar a ferramenta também, né? Tá. No site a gente tem uma área inteira de suporte ali que você consegue acessar ou pelo rodapé ou então indo no Comece o Seu Projeto, você vai achar uma série de informações de case. A gente tem o nosso blog. Nós somos, de uma maneira geral, muito acessíveis, assim, inclusive se alguém vier falar comigo no LinkedIn ou sei lá, me procurar em alguma das redes, em geral eu vou responder. Se eu não puder dar atenção por algum motivo, eu vou falar também, mas eu procuro responder todo mundo, assim. Isso é uma geral na equipe, assim. É claro que às vezes não é possível tudo, claro. Mas assim... Então, assim, a gente é muito acessível, sabe, quebrar um pouco essa ideia da inacessibilidade, até porque a gente lida com um negócio que é de comunidade, né? Então, assim, hoje mesmo de manhã eu estava falando com um realizador que está fazendo um mestrado de quadrinhos, ele me falou, que bom que eu consegui falar. A gente falou, cara, a gente já falou com milhões de acadêmicos, quanto mais a gente estiver produzindo conhecimento, melhor. Então, tem vários canais, pode mandar pelo Instagram, pode falar pelo Twitter. Em geral, a gente vai tentar responder. Se quiser falar alguma coisa mais de parceria, alguma coisa mais comercial, se me acessar pelo LinkedIn, em geral, eu vou responder também, é onde eu uso mais para isso, assim. E é isso, sim, vai ter muita facilidade. E no Catarse se encontra muito material de ajuda, muito mesmo. Legal. Assim. Então, se alguém quiser entrar em contato direto, pode ser o LinkedIn, por exemplo, né? É uma forma... Comigo, sim, perfeito, é uma forma bacana de... bem, e informações do Catarse, o site é catarse.com.me. Não, .me. Catarse.me. Perfeito. Em breve aí vem o .com.br. Legal. Tá certo. Tem uma surpresa aí para... Estou sabendo, surpresinha, em breve. É bom em primeira mão aí para vocês. Legal. Então, maravilha. Então, olha, Rodrigo, eu agradeço imensamente essa conversa. Eu acho que a gente ainda poderia ficar um tempão aqui falando, né? A gente tá... até pessoalmente a gente ficou interessado também no Catarse, né? E aí a gente vai... O negócio é a gente planejar, né, Jefferson? Pegamos umas dicas. Se de qualquer ajuda, é só falar. E é isso, assim. Nossa, maravilha. Fiquem à vontade. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite.